Vamos começar esta manhã entregando nosso dia a Deus. Quer coisa melhor que entregar esse momento ao Senhor? Não tem coisa melhor, meus irmãos. Por isso, antes de seguirmos adiante, permita-se estar plenamente focada nessa palavra que vou falar agora para vocês. Acalme a mente. Deus está presente. Ele sempre esteve, mas agora você está consciente disso. E quando a consciência da presença dele se estabelece, tudo o que era pesado se torna suportável, o que era confuso começa a clarear, o que era ferida começa a sarar. Em Apocalipse 12, versículo 12 diz: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando olhamos para Apocalipse 12:12, é impossível ignorar a seriedade contida nessas palavras. O texto diz que o inimigo desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Essa declaração não é um exagero simbólico, é uma revelação espiritual. Ela nos lembra que existe um reino invisível tão real quanto tudo o que podemos tocar. Há mais coisas acontecendo ao nosso redor do que nossos olhos naturais conseguem perceber. Vivemos em um campo de batalha espiritual, mesmo nos dias aparentemente comuns. E o versículo deixa claro: o inimigo não está apenas irritado, ele está furioso. E por quê? Porque ele sabe que perdeu. Ele sabe que o plano de Deus é imutável, que a vitória de Cristo na cruz é definitiva e que o destino dele está selado. É como alguém lutando contra o inevitável. Ele não pode vencer Deus, então volta sua fúria contra aquilo que Deus ama, que somos nós. E então, Satanás ataca a nossa fé, nossa paz, nossa clareza, nosso propósito, nossa família, nosso futuro. Ele tenta distorcer o que Deus estabeleceu, confundir o que Deus iluminou, desgastar o que Deus fortaleceu. E por isso a vida espiritual não pode ser tratada como algo casual. Não é tempo de fé morna nem de coração distraído. É tempo de vigilância, de profundidade, de consistência. A batalha é real, mas a nossa vitória também é. A palavra não nos alerta para nos assustar, mas para nos preparar. Então saiba, meus irmãos, que o inimigo raramente aparece de maneira óbvia. Ele não chega anunciando destruição. Ele se infiltra pelas brechas que muitas vezes ignoramos. Ele observa nossas rotinas, nossas fraquezas, nossos momentos de cansaço. Ele age de forma estratégica, esperando que deixemos nossa guarda baixar. Não por rebeldia, mas por descuido, distração ou desgaste emocional. Ele não bate a porta de forma barulhenta. Ele entra pelas pequenas concessões, pelo pensamento que você não combateu, pela preocupação que você alimentou, pela mágoa que você não entregou a Deus. Ele estuda nossas vulnerabilidades como alguém que conhece o terreno que quer atacar. E é por isso que devemos viver atentos, espiritualmente despertos, conscientes de que a guerra é silenciosa, mas constante. Às vezes, o inimigo não tenta nos derrubar com um desastre, ele tenta nos enfraquecer com distrações. Ele coloca peso onde Deus colocou leveza. Ele reveste mentiras com aparência de verdade. Ele envolve decepções em falsas sensações de conforto. Quantas vezes já achamos que estávamos apenas cansados, quando na verdade estávamos sendo desgastados espiritualmente? Quantas vezes pensamos que estávamos apenas sem foco, quando estávamos sendo empurrados lentamente para longe da presença de Deus? Porém, temos que ter em mente que não somos vulneráveis porque somos fracos. Somos vulneráveis quando nos afastamos da presença daquele que é forte. A nossa segurança está em Deus, na sua palavra, na sua voz. Mas mesmo diante dessa realidade espiritual, temos o privilégio de estar bem acompanhada na batalha. Deus nunca nos chamou para enfrentar o inimigo com nossas próprias forças. Ele nunca esperou que lutássemos com lógica humana, com inteligência limitada ou com força emocional instável. Temos um Salvador, e o nome dele é Jesus. E Jesus não apenas venceu a escuridão, ele a desarmou.
Ele não só enfrentou o diabo, ele o derrotou. Ele não só resistiu ao mal, ele o expulsou com autoridade divina. Na cruz ele esmagou a cabeça da serpente. Ele desfez as obras das trevas. Ele tomou de volta aquilo que o inimigo havia roubado. E quando ele declarou "está consumado", ele não estava apenas encerrando seu sofrimento. Ele estava anunciando o fim do domínio das trevas sobre aqueles que pertencem a ele. Isso significa que quando você está em Cristo, você não luta por vitória. Você luta a partir da vitória. A autoridade dele é a sua defesa. A luz dele é a sua proteção. A presença dele é o seu escudo. E mesmo quando as batalhas parecem maiores do que você, lembre-se, nenhuma delas é maior do que o Deus que está dentro de você. A guerra é real, mas o poder de Deus também é. O inimigo é furioso, mas Jesus é vitorioso. A escuridão é intensa, mas a luz de Cristo é invencível. Por isso não tema, não recue, não se encolha diante das ameaças espirituais. Aquele que caminha ao seu lado já pisou sobre tudo aquilo que tenta te derrubar. Se essa palavra tocou você, não esqueça de inscrever-se no canal. E agora vamos orar. Una sua fé à minha neste momento de oração. Meu Deus, neste momento eu te apresento cada coração que ora comigo. O Senhor conhece, Senhor, os pensamentos mais profundos, os medos que ninguém vê e as batalhas que não são contadas a ninguém. O Senhor sabe das situações que tentam roubar a paz, das noites mal dormidas, das lágrimas que caem em silêncio. Mas também sabe da força que ainda existe dentro dessa pessoa, mesmo quando ela pensa que já não tem mais forças. Pai amado, que a tua presença agora traga equilíbrio às emoções, serenidade à mente e descanso à alma. Que todo o peso desnecessário seja removido e que o coração dessa pessoa se abra totalmente para o que o Senhor quer fazer hoje. Restaura, Pai, aquilo que se perdeu pelo cansaço, renova o ânimo, devolve a esperança e mostra que ainda há um caminho preparado pelo Senhor. Um caminho onde há luz, propósito e vitória. Eu te peço, Senhor, que esta pessoa comece a sentir agora uma calma que não vem do mundo, mas do teu espírito. Que ela sinta que não está desamparada, que não está esquecida e que o Senhor está cuidando de cada detalhe da vida dela, mesmo os que parecem impossíveis. Senhor, continua tocando agora em cada área que esta pessoa precisa ver restaurada. Que a tua mão alcance aquilo que os olhos humanos não conseguem. Onde houver feridas antigas, cicatriza. Onde houver lembranças que ainda machucam, transforma. Onde houver acusações internas, traz libertação. Que o coração desta pessoa não permaneça preso ao passado, às culpas, às falhas ou às marcas que tentaram definir sua identidade. Que ela entenda, meu Deus, que o Senhor não a vê como alguém quebrado, perdido ou sem valor. O Senhor a vê como alguém amado, escolhido e separado para um propósito maior do que ela consegue imaginar. Desperta dentro dela novos sonhos, novos pensamentos, novas atitudes. Que ela sinta hoje que não precisa carregar sozinha o peso da vida, porque o Senhor promete alívio para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pai, fortalece essa pessoa espiritualmente. Aumenta a fé dela, que ela consiga acreditar que algo novo está sendo gerado, mesmo que ainda não veja. Dá a ela coragem para continuar e sabedoria para discernir cada passo. E que a presença do teu Espírito Santo a envolva agora como um abraço que consola, sustenta e renova. Senhor, continua movendo o invisível em favor desta vida. Que cada pensamento que traz medo, dúvida ou insegurança seja alinhado à tua verdade. Que esta pessoa compreenda que não está vivendo por acaso, que nada nela é desperdiçado, e que até mesmo o que ela achou que seria o fim, o Senhor está usando como início de algo maior. Meu Deus, fortalece a mente dela, que ela não seja guiada por emoções instáveis, mas pela certeza da tua palavra. Onde houver ansiedade, traz calma. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver silêncio e sensação de abandono, que ela perceba que o Senhor sempre esteve ali.
mesmo quando ela não conseguia sentir. Coloca ordem no caos interno, tira o peso do coração, tira a preocupação que impede o descanso. Ensina essa pessoa a confiar sem desespero, a entregar sem medo, a descansar sabendo que o Senhor jamais perde o controle. Que cada passo dela seja guiado, iluminado e confirmado pelo Senhor. Senhor, prepara também o ambiente ao redor dessa pessoa. Que tudo aquilo que não contribui para o crescimento dela seja afastado com sabedoria e amor. Que pessoas que drenam suas forças, que enfraquecem sua fé ou que confundem seu caminho sejam removidas sem causar dano emocional, e que o coração dela seja protegido de toda influência que não vem do Senhor. Eu oro, Senhor, para que ela termine este dia em paz e comece o próximo com a certeza de que não caminha sozinha. Que a tua presença acompanhe cada respiração, cada decisão, cada novo começo. Em nome de Jesus, amém.